Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e muita paz, família. Bom, eu, eu gostaria de dizer que, na realidade, como na época de Pedro, Paulo do Antigo Pacto, né, eles, eles conversavam muito, né, Antigo e Novo Pacto, tal, circuncisão, incircuncisão. Agora, vamos ver como seria esse bate-papo hoje entre Pedro e Paulo. Vamos lá. Paulo. Olá, abençoado, graça e paz. Pedro. A paz de Deus, irmão Paulo. Que Deus o abençoe. Paulo. Já somos abençoados em Cristo, irmão Pedro. Você não sabia? Pedro. Por onde o irmão tem andado? Paulo. Por aqui mesmo, irmão Pedro. Sempre reinando em vida. Conte-me as suas novidades. Pedro. Vamos fazer uma campanha de libertação. Você não quer participar, irmão Paulo? Paulo, qual é a finalidade, irmão? Pedro, tirar os encostos, porque Satanás anda em derredor querendo nos tragar. Paulo, que Satanás? Que Satanás, irmão Pedro? Acaso não sabe que Satanás já foi totalmente aniquilado na cruz do Calvário? Pedro diz, sim, mas as coisas não têm andado como planejamos. Paulo, fique tranquilo, abençoado, porque Deus está no controle de tudo. Pedro diz, temos que lutar contra o mal, porque a carne é fraca. Paulo, a carne que você que você humilha também a mim, irmão Pedro, mas não é por isso que iremos negar a verdade. Por onde você andou? Por onde você andou e aprendeu essa verdade, Pedro? Quem lhe deu este entendimento, irmão Paulo? Diga-me o que você lê, Pedro, as Escrituras, e não foi uma só vez, as tenho lido todos os dias. Paulo, não leia, abençoado, porque ler sem entendimento é o mesmo que ler ao contrário. Isso a gente encontra lá em Romanos capítulo 10, versículo 2, né? Porque na realidade o povo diz que tem entendimento, que é cristão, mas lê a Bíblia exatamente com zelo, não com entendimento. Bom, vamos lá. Novamente, Paulo, né? Não leia, abençoado, porque ler sem entendimento é o mesmo que ler ao contrário. Pedro, agora você me ofendeu, irmão Paulo. Paulo, vou lhe explicar, Pedro. Toda a escritura dada por Deus foi inspirada. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Mas o evangelho que recebi foi por revelação, em Gálatas 1:12. Né? Então, ler a Bíblia com zelo, né? O zelo de Deus, ler por inspiração, mas com entendimento, está em Gálatas 1:12. Pedro, qual é a diferença, Paulo? Paulo explica. Inspiração é algo dado por Deus sem o entendimento, como foi o caso das Escrituras que o teve que explicar para lhes abrir o entendimento. Lucas 24:45. E revelação é algo dado por Deus com o entendimento, que foi o caso do evangelho que recebi do Senhor, né? Em Gálatas 1:12. Pedro, sendo assim, onde vou encontrar a justiça? Cristo, a graça, a verdade revelada. Cristo e a graça revelada.
Paulo, neste evangelho que recebi do Senhor, em Gálatas 1,12, no qual é revelada de fé em fé, e não de obra em obra, na justiça, a justiça de Deus, Romanos 1,17. Aí Pedro pergunta também, por que nem todos entenderam essa verdade, Paulo? Paulo responde, porque o Deus desse século, né, o dinheiro, os cofres, esses chamados pastores, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pedro pergunta, estou começando a entender, Paulo. Você sabia que o batismo nas águas não é para os gentios? Isso Paulo está dizendo, né? Você sabia que o batismo nas águas não é para os gentios, mas para o arrependimento dos judeus? Pedro, o quê? Não creio. Isso é uma heresia, Paulo. Paulo, foi por isso que Cristo não me chamou para batizar em 1 Coríntios capítulo 1, verso 17. Porque o batismo nas águas era um símbolo e tornou-se um rudimento, né? Em Hebreus capítulo 6, versículo 2, diz que esse é um rudimento do mundo, né? Como existe um só batismo. Efésios capítulo 4, verso 5. E o correto foi o batismo na morte de Cristo, né? Em Romanos capítulo 6, versículo 3. Tem alguns incautos, uns pobres coitados, irmãos abençoados, com certeza, que às vezes tentam me atacar pelo que eu escrevo no meu Facebook, pelo que eu posto. Por falar nisso, para quem esqueceu, Hélio G. Silva, Hélio sem H, G. Silva, ok? Bom, vamos lá. Paulo diz o seguinte, aprove a Deus que você suporte essa minha loucura, porque estamos perfeitos e Satanás foi totalmente aniquilado da nossa vida. Pedro, se assim como você está dizendo, vamos cair na farra. Esse cair na farra que é meio complicado, né? Paulo, nem por sonho, Pedro. Pensando assim, você está sem entendimento de que estou dizendo. Pedro, você acabou de falar que uma vez salvo, salvo para sempre. Não importa o que faça. E aí, como eu posso fazer qualquer coisa? Estou salvo ou não estou? Posso fazer de tudo ou não posso? Paulo diz, sim, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos edifica, nem convém. Fazer uma coisa que chegue em pleno conhecimento, que não chegue em pleno conhecimento da verdade, porque tudo já foi consumado, e cumprido e realizado. Pedro diz o seguinte, o que significa consumado, cumprido e realizado? Paulo responde, quer dizer que o diabo já foi destruído. Hebreus 2,14. O diabo já foi destruído. O pecado já foi aniquilado. Hebreus 9:26. As dívidas já foram pagas. Colossenses 2:14. Quando nós falamos assim a respeito de diabo já foi destruído, nós, com entendimento em graça, a gente quer dizer o seguinte, aí você fala assim, mas acontece que a Bíblia também diz que Satanás, o diabo, né, ele anda ao nosso derredor, procurando uma brechinha para nos tragar. Você, lembre-se, você é espírito, tá? Tem uma alma e vive num corpo. É um espírito
tem uma alma e vive num corpo. Portanto, presta bem atenção. Quando a Bíblia fala de ao nosso derredor, a carne não está ao redor do seu espírito, você é um espírito revestido de carne. Então, se ela está ao seu redor, porque você não é aquilo que você vê no espelho. Você não é aquilo que você está vendo agora em mim aqui. Eu não sou esse. Eu sou um espírito. Você também é. Apenas foi revestido, só para ter uma imagem. Mas vamos lá. Então, quando você erra, aí você fala, aí vai o pastor, ou sei lá, quem quer que seja, fala, poxa, você está em pecado. Não. A questão é que você errou o alvo. Você, em Gálatas 5,19, a partir do verso 19, diz que isso é uma obra da carne. Adultério, assassinato, estupro. É uma obra da carne. Então você tem que lutar contra ela todos os dias. Se perguntarem para mim quando é que eu me converti, eu posso dizer desde quando eu nasci. Que todos os dias ao acordar, estou convertido. Após os anos 70, já estou convertido, certo? Então vamos lá. Quem nasceu após os anos 70 já, queira ou não queira, esse negócio de ir na igreja, pecado, né, inferno, diabo, que nós vimos aqui, que nós estamos lendo, isso aí é só conversa para boi dormir, para render. Porque se eles falarem a verdade, já era. Eu sempre falo isso aqui nesse canal. Mas vamos lá. Pedro. Ah, meu Deus. O que você está dizendo, irmão Paulo? Está ficando confuso para mim, Paulo. Isso não são dores de parto. Isso são as dores de parto. Até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4,19. Veja que a gente está falando aqui sempre do novo pacto, né? Cartas entre Hebreus, ou Romanos e Hebreus. É a revelação que Paulo teve. Em Gálatas 1,12. Então, veja bem, deu para entender, né? Zelo e entendimento. Zelo, inspiração, entendimento, revelação. Ok? Vamos lá então. Para ver se esses meninos que andam me agredindo aí, engraçado, tá tudo escrito. E eles falam que não, mas o meu pastor falou que não sei o quê. Ah, para. Tem muita gente que eu respeito. Pastores, homens mesmo, assim que a gente pode falar, homens de Deus, entendeu? Mas eles estão enganados, eles estão... É como aquelas duas sementes, sabe? Tem uma semente boa e uma semente má. Então a semente boa é aquela que, por um acaso, ela nasceu no sistema religioso, mas ela descobriu que estava sendo enganada, então quer dizer que ela está frutificando. Agora ela está em graça. E a má, você pode falar o que for para ela, que está escrito. Não adianta. Eu só posso dizer para vocês que na realidade é assim. Todas as pessoas que por um acaso estão ainda no sistema, eu sinto muito. Mas essas aí, elas estão salvas, sempre salvas, como eu falei já. Mas elas vão sofrer muito. E olha que eu conheço pessoas que sofrem demais. Mas por que quer? Porque, como eu já falei, se dízimo prospera, todo cristão devia ser milionário. Mas eu vejo que são os mais pobres. Ah, tá. Não, tá. Dízimo prospera assim. O pastor, o líder da sua igreja, esse prospera. Enquanto você está se lascando lá no trabalho, ele está lá em Dubai, lá para aquelas bandas lá. Mas vamos lá. Paulo fala muito a respeito de, que nem ele falou aqui, vamos ler novamente, Paulo. Isso são dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, né, em Gálatas 4,19. E ficarão mais confusos se você não tiver entendimento do Evangelho da verdade, para tirá-lo dos rudimentos do sistema religioso. Pedro, como muitos, né, fala que tem teologia, que tem bacharelado e não sei o que, faz que nem Pedro. O
que são esses rudimentos, Paulo? Pagou por um diploma aí, de bacharelado. Tadinho. Só anda para frente porque vê os outros andando. Pedro, o que são esses rudimentos, Paulo? Paulo, são os rudimentos que o Espírito da Graça ordenou à igreja a deixá-lo para não lançá-los como fundamento para os gentios. E o que são esses fundamentos, Paulo? Pedro, que fundamentos são esses, Paulo? Paulo, arrependimento, obras, fé em Deus, batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo. E tudo isso a gente vê lá em Hebreus capítulo 6, nos versos 1 e 2. Leia o capítulo todo, né? Mas 1 e 2 é o que vai falar exatamente isso aí que a gente está falando agora. Pedro, agora você vai ter que me mostrar isto, Paulo. Caso contrário, eu quero a distância de você. Paulo, está aqui, Pedro. Leia você mesmo a epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2. Foi o que eu acabei de dizer agora. Depois vem esses meninos me atacar aí. Por que não lê? Leia. Pedro, deixe-me ler, Paulo. Pelo que deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição para, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. E o batismo sobre batismos, imposição de mãos, sobre ressurreição de mortos e juízo eterno. Você tem razão, Paulo. Como pode ser isso? Não estou entendendo. Tudo isso que a gente está dizendo aqui, o fato, já que existem os filhos da livre e os filhos da escrava, né? O da livre é exatamente aqueles que entenderam, que entendem a graça. O da escrava já não, né? Então, eles querem porque querem dar murro em ponta de faca, tá sangrando, mas tá tudo certo, né? Então, nós estamos aqui para ver se a gente consegue, pelo menos, colocar na mente de alguns e, quem sabe, né, eles entenderem a posição deles em Cristo, que estão reinando em vida. Romanos 5,17, tudo está escrito lá, viu? Né? Que ele foi salvo pela graça e que não foi de graça. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Mas vamos lá. Paulo vai explicar. É o que eu estou tentando, eu e os pregadores da graça, tentando fazer com os do sistema religioso. É explicar. E Paulo vai explicar a Pedro. Jesus Cristo veio como nosso Salvador cumprir a lei. 5,17 de Mateus. Ele morreu em nosso lugar. João 19,30. Agora, se Cristo não ressuscitasse, era vã a nossa fé e ainda estaríamos em pecados. 1 Coríntios 15:17. Você concorda? É por isso que, se alguém diz que ainda está em pecado depois da ressurreição de Cristo, simplesmente está dizendo que Cristo não ressuscitou. Entendeu, Pedro? Entendeu, Pedro? Logo também, dormiram em Cristo e estão perdidos. 1 Coríntios 15:18. Você concorda até aí? Mas, na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15:20. Sendo assim, posso dizer com toda certeza. Vou fazer o seguinte, presta muito bem atenção. Eu não sei porque eu teria vergonha de colocar um comentário aí
refutando o que eu estou dizendo, porque se é a Bíblia que está dizendo, é ela que está dizendo, está escrito. Vamos lá então. Primeiro, Cristo é o fim da lei. Romanos 10, 4. Cristo é o fim das obras. João 6, 28 e 29 e Hebreus 4, 3. Cristo é o fim do véu. Ah, você está nessa igreja também? Ok. 2 Coríntios 3, 14. Cristo é o fim do batismo. Romanos 6, 3. Gálatas 3, 27 e Hebreus 6, 2. Cristo é o fim da ceia. 1 Coríntios 5, 7. Cristo é o fim do diabo. Hebreus 2, 14. Cristo é o fim do pecado. Hebreus 6, 11